E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno e esse é o canal Articulando. E uma parte do canal é dedicado à política, especialmente política americana, que eu trago assuntos aqui dos Estados Unidos. Eu sou um brasileiro que mora nos Estados Unidos, então eu acompanho muito essa discussão política por aqui. Eu gostaria de passar para o público brasileiro alguns detalhes que eu sinto que falta na mídia, né, do Brasil, nos Globo News da vida. E não é falando mal deles, eu sei que eles têm muitos assuntos para falar, mas eu sinto que tem alguns detalhes que eles perdem, talvez por priorizarem apenas o geral e não falar do específico. Então a melhor forma de começar esse segmento, que não tem um nome ainda, mas vai ter, é falar sobre o sistema de saúde dos Estados Unidos. Que eu, como brasileiro vivendo aqui, posso dizer, afirmar com tranquilidade que realmente é uma tragédia. Obviamente a qualidade do serviço é muito boa, a infraestrutura é muito boa. Nisso dá de 10 a 0 no Brasil, né? O Brasil tem outros problemas, mas a questão do acesso aqui realmente é um motivo de estresse para as pessoas. As histórias que muitos de vocês já devem ter ouvido sobre pessoas indo à falência, pessoas realmente evitando ir ao médico fazer procedimentos básicos de prevenção, né? Não o fazem justamente por ser muito caro e muito imprevisível. Muitas vezes você vai para o médico e não sabe quanto vai custar a consulta. Depende do plano de saúde, que às vezes não vai aceitar o seu procedimento. Eu tenho inclusive várias histórias para contar, mas nesse vídeo aqui vamos falar especificamente de algumas notícias que estão saindo a respeito do plano do Joe Biden chamado Build Back Better, que basicamente significa vamos reconstruir, vamos construir melhor. E para quem não sabe, esse plano ele começou até bem ambicioso. Era para ser um investimento de 10 trilhões de dólares em 10 anos. Mas aos poucos ele foi sendo, watered down, que significa diluído, ele foi diluído. E nas negociações com democratas mais conservadores e também, apoiados por interesses de corporações e lobistas, e junto, obviamente, dos republicanos que ativamente bloqueiam qualquer coisa que os democratas fazem, começaram a diluir o programa. Obviamente tem um interesse político, de você prejudicar o seu adversário, mas no caso aqui existe também essa faceta do dinheiro sempre vencer. Infelizmente nos Estados Unidos existe uma influência lobista muito grande. E uma coisa que os lobistas de empresas de seguro de saúde estão tentando fazer a todo custo é que os Estados Unidos não consigam nenhum tipo de saúde universal, que foi a plataforma principal do pré-candidato à presidência, o Bernie Sanders, que ele é famoso, está no Brasil. Ele se tornou o chefe do Comitê do Senado dos Estados Unidos. E embora ele tenha poder, obviamente, ele não tem como lutar contra essa máquina de interesses e de capital. Pois é sabido que o Bernie Sanders é a maior voz progressista e foi ele que fez com que os americanos pela primeira vez se questionassem e percebessem que estão sendo enganados por essas empresas. E uma coisa que o Bernie Sanders está tentando bater o pé para impedir de acontecer é que os outros deputados e senadores não retirem dessas propostas do Build Back Better os benefícios para o Medicare. O Medicare é o sistema de saúde americano, mas só para quem tem acima de 65 anos ou se você tem algum problema de saúde ou deficiência. E mesmo assim você tem que ter contribuído 10 anos. Então tem várias restrições para que o acesso seja realmente público, não é de verdade. Então o Bernie Sanders quer incluir no Medicare oftalmo, dentista e otorrino. Para você ver que no Medicare não tem essas três coisas que são básicas, para você ter uma saúde completa. E a grande verdade é que os democratas, eles estão na mão desses lobistas e dessas grandes empresas e dos bilionários. Eu sei que pode parecer um pouco teoria da conspiração, mas realmente os bilionários e as grandes empresas alimentam esse sistema para que seus interesses sejam preservados. Isso não é mistério nenhum, até no Brasil esse tipo de coisa acontece, e acho que no mundo inteiro. Então qualquer proposta que tenha tentando dar algo ao povo, especialmente o povo americano, que não tem serviços públicos praticamente, qualquer programa desses que propõe algo universal é combatido ferrenhamente, até pelo próprio americano, que na minha opinião foi manipulado, foi uma lavagem cerebral para eles acharem que essas coisas não são boas.
Mas, na notícia especificamente, do site Sludge, que é especialista em cobrir a corrupção em Washington, foi descoberto que lobistas de empresas de saúde deram mais de $1 milhão para o braço de campanha do Partido Democrata. E você pode pensar, nossa, é pouco, né? 1 milhão, grande coisa. Mas isso mostra como o sistema está corrompido para que a voz da democracia seja realmente estrangulada. E acaba que a voz das grandes empresas são as que predominam. E eu sei que nós reclamamos muito, né, de como a política é feita no Brasil, os milhões de defeitos que a gente vê todos os dias, mas uma vez que eu me mudei para cá, eu comecei a ver que essas coisas também estão presentes aqui nos Estados Unidos. De fora, pode parecer que os Estados Unidos conseguem resolver as coisas para a sua população. Mas, na verdade, mais do que nunca, a população dos Estados Unidos está precisando muito de auxílio. É um dos países mais hostis para o trabalhador médio comum. O salário mínimo está estagnado, não há proteções e garantias tão grandes quanto em outros países, e os seguros de saúde estão normalmente atrelados ao emprego que você tem. Então, se você é demitido, você perde o acesso. Então, esses lobistas estão lutando muito contra a parte de saúde desse plano do Joe Biden, Build Back Better. E é uma pena, porque, que nem eu falei, esse plano ele era mais completo. Inclusive, esse programa estava propondo creche universal para as famílias americanas, porque as creches aqui são muito caras. E, obviamente, os pais às vezes trabalham 1 ou 2 ou mais empregos, os de baixa renda especialmente, e eles não têm como deixar as crianças num local enquanto eles trabalham. E aqui não tem também muita cultura dos netos ficarem com os avós. Cada membro da família mora em um lugar. Então, é uma situação desesperadora para o trabalhador médio comum aqui dos Estados Unidos de ter um suporte do governo para que eles tenham uma vida minimamente confortável. Ou pelo menos sem esse estresse adicional que em muitos países, inclusive no Brasil, várias dessas coisas que eu mencionei são minimamente cobertas pelo governo. Tem um sistema, né, de proteção. Mas aqui, realmente, a mentalidade tá para tirar esse tipo de coisa cada vez mais. E você pode estar percebendo que eu estou criticando os democratas, mas não se engane. Na balança entre os democratas e os republicanos são muito piores. Se fossem os republicanos, eles tirariam todos esses programas e deixariam cada um por si, literalmente. A quantidade de vezes que os republicanos tentaram tirar, por exemplo, o Social Security, que é basicamente a aposentadoria, não se conta nos dedos. Mas enquanto que esses projetos que ajudariam o povo são diluídos, o orçamento militar dos Estados Unidos continua crescendo. E é uma coisa bipartidária. Não existe diferenças partidárias nessa hora. Porque enquanto o resto do mundo é prejudicado pelas desestabilizações que o governo americano acaba causando, tipo fez no Iraque e no Afeganistão, o povo americano também se prejudica porque esse dinheiro poderia estar sendo investido em coisas mais úteis para o dia a dia americano. Para você ter uma ideia, esse projeto do Build Back Better era 10 trilhões em 10 anos, a versão original. Hoje em dia está 1 trilhão e 900 bilhões em 10 anos, enquanto que o orçamento anual do complexo militar é de 700 bilhões para mais. E no ranking de orçamento militar mundial, os Estados Unidos estão na frente, obviamente, mas eles gastam tão mais do que os outros que os 10 países abaixo dos Estados Unidos no ranking, eles juntos não gastam tanto quanto os Estados Unidos. Então você vê que não é só o Brasil que está gastando mal o seu dinheiro. Os Estados Unidos também está gastando mal. E não é dizer que esse dinheiro é inútil. Obviamente nós sabemos que o exército americano faz funções importantes, existe também um investimento em tecnologia, mas considerando que o americano médio está à beira da falência por causa de alguma emergência médica, que muitos americanos não têm nem $400 em sua conta bancária, você vê que a situação americana é muito mais grave do que aparenta. Então, muito obrigado, se inscrevam aí no canal. Eu pretendo falar bastante sobre política americana, também sobre política brasileira, mas um pouco menos. E eu tenho os vídeos de análise também sobre temas em geral, como você pode ver aqui na tela. Então se inscrevam e valeu!